gente, elucidações mais uma vez. Vamos hoje até a cidade de Araraquara, estado de São Paulo, falar com a nossa companheira expositora espírita Sandra Fiori. Ela que vem com um tema também. Esse tema é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que significa o Evangelho segundo o Espiritismo é o tema da tarde de hoje. Querida amiga Sandra Fiori, Fiori ou Fiori? Fiori. É Fiore. Fiori. É um prazer enorme receber você mais uma vez, falando para todos nós, Uberlândia e toda a região. Você tem agora 10 minutos para levantar esse tema, depois eu começo a fazer pergunta para você. Tudo bem, amiga? Ok. Mais uma vez, é um prazer estarmos aqui. Agradecido pela oportunidade de podermos falar desse tema que eu considero bastante importante, porque, na verdade, a nossa proposta é falar sobre a importância do Evangelho. Porque muitos nos perguntam por que nós, espíritas, temos um Evangelho próprio, quando, na verdade, poderíamos ir nos textos considerados sagrados, o Novo Testamento. E é importante que as pessoas saibam que, obviamente, não é uma tarefa tão fácil assim nós lermos os textos que lá se encontram, porque tem toda uma linguagem alegórica, figurada, é preciso você conhecer um pouco da história, dos hábitos, dos costumes. Então, o que Kardec fez, na verdade? Ele reuniu as questões morais do Cristo e trouxe numa linguagem acessível a todos nós. Aliás, o fato até de termos um evangelho próprio, muitos nem nos consideram cristãos, como se cristianismo de fato fosse isso. Porque ser cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo independente de religião, até porque Jesus não veio fundar nenhuma religião. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz parte dos livros da codificação e, como eu disse, não tem o propósito de substituir ali o Novo Testamento. São comentários espirituais e morais dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, reunindo e explicando passagens ali do Evangelho, de modo a destacar o sentido ético, o sentido filosófico e universal das palavras do Cristo. Como não veio substituir a Bíblia, como eu me referi, é uma interpretação dos ensinamentos morais do Cristo sem dogmas, ou rituais, ou símbolos, ou imagens. Na verdade, o Evangelho é voltado à aplicação prática do dia a dia de cada um de nós. Foca ali na moral cristã como caminho para a evolução espiritual. Então, exclui pontos ligados, por exemplo, a milagres, aquelas profecias ou questões meramente formais, para se concentrar no essencial. O que é essencial? É o amor a Deus e ao próximo. E a bandeira que a doutrina espírita levanta, que é fundamental, que fora da caridade não há salvação. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma sequência lógica e racional, e Kardec ele não colocou os capítulos de forma aleatória. Então, ele tem essa sequência. É preciso que nós possamos começar a ler o Evangelho, a princípio, desde a introdução, para que nós possamos entender o sentido deste livro, o que o fez Kardec, na verdade, compilar essas informações morais do Cristo e trazer neste livro. Na verdade, o Evangelho, inclusive, surgiu, podemos dizer, a partir do Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra fundadora, é a base, ela é dividida em 4 partes. E cada parte do Livro dos Espíritos deu origem a um novo livro. Ou seja, Kardec se aprofundou ainda mais em cada parte do Livro dos Espíritos. Por exemplo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é Causas Primárias, posteriormente, Kardec lança a Gênese. A segunda parte, que é Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos, Kardec lança depois o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as questões morais, ou seja, as leis morais, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo.
E a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é Esperanças e Consolações, Kardec lança o livro Céu e Inferno. Então, o livro, como eu disse, o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra fundadora, que trata dos aspectos filosóficos, dos aspectos científicos e morais. O que vem a ser os aspectos filosóficos da doutrina espírita? É quando você busca entender tudo o que está à sua volta a partir da razão. Então, você utiliza-se da razão para entender as questões que muitas vezes nos chegam, né? As perguntas que muitas vezes fazemos. E as perguntas, elas são tão importantes quanto a resposta aqui. Para você obter as respostas, obviamente, você precisa saber perguntar. A questão científica da doutrina espírita, ela utiliza-se essa busca pelo conhecimento, o busca entender, mas diferente da filosofia que busca a razão, a ciência ela utiliza-se de métodos, como foi o método experimental, o método experimental, a universalidade ali das informações, as observações que Kardec fez, e também no quesito que nós dizemos religião, não é uma religião convencional, mas é uma religião de aspecto moral. Porque a religião, o termo religião, que vem do latim, que quer dizer religare ou ligar novamente, não existe outra forma de você se religar a Deus se não for realmente através da moral. Então, Kardec ele se debruça em várias questões para poder que nós possamos entender a nossa essência espiritual. Por exemplo, da onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, por que muitas vezes nós sofremos, por que existem essas diferenças. Então, é buscando a essência do espírito. Aliás, até é importante nós falarmos que quando Kardec estava debruçado no Evangelho segundo o Espiritismo, antes de lançá-lo, ninguém sabia exatamente que ele estava ali para lançar esse novo livro. E veio uma comunicação em 9 de 8 de 1863, que é possível encontrar lá em obras póstumas, quando um determinado espírito diz a Kardec que esse livro, a qual ele estava debruçado, sem que ninguém soubesse, mas o espírito da comunicação, que este livro de doutrina teria uma influência considerável, porque ele ia explanar questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontraria nele as máximas de que necessitaria, como as nações, em sua vida prática deles, aurirão instruções excelentes. Fizeste bem, disse o Espírito a Kardec, ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A princípio, o livro iria sair com o título, né, Imitação do Evangelho. Mas aí o editor, que é o senhor Didier, achando que o título do livro não seria apropriado, disse a Kardec que ele deveria trocar, e ele então colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso nós começarmos, de fato, a entender o Evangelho e começar desde a introdução. Porque muitos têm o hábito, às vezes, de pegar o Evangelho e abrir de forma aleatória. Mas para que nós possamos fazer dessa forma, abrir de forma aleatória, é preciso que nós comecemos ali a entender primeiro o Evangelho. Por que o Evangelho surgiu? Qual é a importância do Evangelho? Então, começando da introdução, que é de fato fundamental. Foi escrita por Kardec e que estabelece o objetivo dessa obra, que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta essas máximas morais do Cristo, que está de fato em harmonia com os princípios do Espiritismo. Então, a obra, ela também por exemplo, o Novo Testamento, que é a base para nós, o que importa é aquilo que o Cristo nos trouxe. Não que nós espíritas não devemos ler ali a Bíblia. Muitos, como eu disse, nos questionam por que não ler a Bíblia. Nós lemos a Bíblia. Só que para você ler a Bíblia, você precisa ter base para isso.
Então, há algumas questões no Novo Testamento que para nós já não tem uma importância muito grande nos dias atuais. Por exemplo, como Kardec traz lá na introdução, no objetivo da obra, quando ele fala sobre os atos comuns da vida do Cristo. Hoje já não nos importa mais isso. Os milagres. Será que os milagres aconteceram mesmo dessa forma? Porque para nós não entendemos como milagre, mas como efeito, ou seja, Jesus ele produzia fenômenos, na verdade. As predições que foram feitas, algumas palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentos de determinados dogmas. O que nos importa é, de fato, o ensino moral. Então, esses 4 primeiros, a qual eu citei, que é os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que levaram a fundar ao fundamento de alguns dogmas, elas podem ali trazer algumas controvérsias, diferentemente da moral do Cristo. Então, a moral do Cristo é inabalável. É isso que, da verdade, nos importa. É esse conhecimento que nos importa. Então, quando nós resolvemos nos aprofundar e ler o Evangelho, eu costumo dizer que nós não podemos ler o Evangelho apenas com os olhos da matéria. Nós temos que buscar entender o Evangelho, sentir, nós precisamos refletir e fazer com que o Evangelho possa, de fato, tocar os nossos corações. Então, no Evangelho, diz que as religiões, ou algumas seitas, estão mais ligadas ao misticismo, ao dogmatismo, a rituais, e isso nós não temos no Espiritismo. A doutrina espírita, que é uma doutrina pedagógica, mas também é uma doutrina de liberdade. Por essa razão, Kardec denominou doutrina dos espíritos. Porque o que vem a ser a doutrina? A doutrina é esse conjunto de conceitos a qual eu me referi, que são os filosóficos, os científicos e os religiosos, ou seja, religioso no quesito moral. Aliás, Leon Denis, ele diz a respeito do cristianismo, no seu livro Cristianismo e Espiritismo, ele diz o seguinte, que os homens ficaram tanto tempo presos a rituais e dogmas que esqueceram de Jesus. E é uma verdade, porque não falando mal de nenhuma religião, pelo amor de Deus, eu não quero que as pessoas me entendam dessa forma. Todas as religiões têm a sua importância e nós temos que respeitar a todas. Mas aqui vamos fazer um questionamento filosófico para que nós possamos entender. O que vai, por exemplo, o batismo, que é um ritual? Como que o batismo vai nos salvar? Não existe sentido. Se você começar a pensar e a questionar, o batismo não tem sentido. Aliás, quando João Batista preparou o caminho para Jesus, ele disse que Jesus iria nos batizar com o fogo e o Espírito Santo. O fogo, o fogo é transformador, o fogo modifica. Então, é o fogo que, na verdade, simboliza a palavra do Cristo, que veio para nos transformar. E o Santo Espírito, ou seja, Jesus era um Santo Espírito, que veio com a proposta também de fazer com que cada um de nós pudesse se transformar num Santo Espírito. Então, essa transformação que é importante em cada um de nós. Por isso que o Espiritismo, sendo, digamos, uma doutrina, uma doutrina pedagógica, sendo ela de tríplice aspecto, ela de fato abrange todas as áreas do conhecimento, mas ela prioriza principalmente a educação como transformação. Ou seja, nós precisamos buscar a doutrina espírita, mas nós precisamos começar a nos aprofundar nos ensinamentos que os espíritos trouxeram através dos médiuns que trabalharam com Kardec, e a forma com que Kardec trabalhou as mensagens que chegavam, ele não acreditava em qualquer espírito. Ele precisava ter certeza. Daí vem o quê? A universalidade das informações. Então, vinham as informações através dos espíritos, mas Kardec, antes de lançar, antes de publicar, o que ele fazia? Ele fazia várias perguntas para que, de fato, tivesse certeza sobre aquilo que os espíritos estavam trazendo. Então, o que nós precisamos hoje?
A doutrina espírita é uma doutrina relativamente jovem, tem um pouco mais de 165 anos. Então, ela é uma doutrina progressista, sem dúvida. Ela é uma doutrina que vai progredindo, mas ela vai progredindo de acordo com o nosso progresso. Então, não há ainda necessidade de mudanças na doutrina espírita e nem informações novas, porque nós ainda não temos consciência daquilo que os espíritos trouxeram a Kardec. Se hoje você pega o livro dos Espíritos para ler, você lê, quando você vai ler novamente, você vai ver com outro olhar, porque nós vamos evoluindo e vamos vendo ali de uma outra forma. Então, são livros para serem estudados. Nós precisamos, de fato, nos aprofundar nas obras que Kardec deixou. Nós não podemos esquecer que não é somente uma doutrina dos Espíritos, é uma doutrina de Jesus. Porque quando Jesus estava para retornar à pátria espiritual, o que foi que ele disse? Eu vos enviarei o Consolador, que dirá tudo aquilo que eu disse e muito mais, e ficará convosco por toda a eternidade. Então, se ficaria conosco por toda a eternidade, não seria um ser, mas seria o quê? O verbo, a sua palavra, os seus ensinamentos. Mas as coisas virão, outras novidades virão dentro da doutrina espírita, quando estivermos amadurecidos o suficiente para isso. Então, por isso, nós precisamos começar a ler o Evangelho, como eu disse, desde a introdução, e para que nós possamos ler ali, principalmente, os cinco ou seis primeiros capítulos do Evangelho, estudar para que depois nós possamos abrir de forma aleatória. Então, nós vamos ver aí a autoridade da doutrina espírita, né, e o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Como eu disse, havia o quê? Essa universalidade dos ensinamentos dos espíritos que Kardec ele precisou ter essa certeza para poder divulgar. Então, é isso que dá, de fato, a credibilidade àquilo que Kardec trouxe, aos métodos que Kardec utilizou. Então, Kardec ele partia sempre da dúvida para chegar à certeza. Então, ele não acreditava em todos os espíritos, até porque o espírito ele pode mistificar. Como eu vou saber se o espírito que está dando comunicação é quem de fato ele diz ser? Nós não sabemos. Então, toda a informação que chega pelos espíritos, independente de vir por esse ou por aquele médium, é preciso que nós possamos analisar, possamos usar a razão e o bom senso, até porque os espíritos, eles não vêm dizer qualquer coisa, eles vêm dizer aquilo que nós precisamos, de fato, que vai servir para cada um de nós. Então, esse cuidado Kardec teve. E esse cuidado, Mauro, as pessoas não estão tendo hoje em dia. Pelo menos eu não percebo isso. Veio via mediúnica, as pessoas já saem compartilhando essas informações. Eu já peguei várias mensagens supostamente trazidas por espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, que eu, ao ver a mensagem, eu ficava claro, não poderia ser Dr. Bezerra dizendo determinadas coisas. Então, esse cuidado as pessoas não têm mais hoje em dia. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, na verdade, são essas questões morais que o Cristo nos trouxe, mas à luz da doutrina espírita, para que nós possamos, ali, através do Evangelho segundo o Espiritismo, entender melhor a mensagem que o Cristo trouxe. Eu vou aqui dar como exemplo o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Na minha opinião, é um dos capítulos mais difíceis de você entender. Quando Jesus disse odiar pai e mãe, abandonar pai e mãe, deixe os mortos enterrar os seus mortos, ou não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. Então, vejam como é difícil você entender o contexto histórico, entender o que, de fato, o Cristo quis dizer com determinadas palavras que saíram da sua boca. E Kardec, dentro da sua genialidade, ele não sabia tudo, embora ele fosse um pedagogo, ele fosse bacharel em ciências, falava mais de 6 idiomas, ele não sabia tudo. E quando ele não sabia, ele ia perguntar a quem? A quem sabia mais do que ele.
quando ele foi perguntar ao professor Pesani o que significava ódio. E aí o professor Pesani explica que ódio não é aquilo que nós entendemos hoje, mas ódio é no sentido de nos amar de forma igualitária, ou seja, eu não posso amar mais o Mauro e menos o fulano, eu tenho que amar todos porque é o amor universal, é o amor fraternal, porque a partir do momento que eu amo mais a um do que a outro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferença. Então, quando Jesus diz odiar pai e mãe, irmão e irmã para ser o meu discípulo, eu preciso aprender o quê? Amar todos de forma igual, igualitária, para que eu possa, de fato, ser o discípulo do Cristo. Porque senão eu vou acabar fazendo diferença. Então, percebem que ler as Escrituras no original, pegar a Bíblia lá para ler, nem sempre é uma tarefa fácil. Eu preciso ver esse contexto histórico, eu preciso, de fato, analisar, eu preciso, de fato, fazer uma hermenêutica para eu poder entender exatamente o que o Cristo quis dizer, trazendo para os dias atuais. Muito bem, Sandra Fiore, da cidade de Araraquara, com o tema o que significa o Evangelho segundo o Espiritismo. Sandra, é interessante que você, lendo a Bíblia, tem palavras muito difíceis de entendimento. Jesus falava ele simbolizava as coisas para as pessoas entenderem, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem com uma linguagem fácil de compreender, de analisar, de refletir. Vale a pena realmente ler o Livro dos Espíritos, porque ele simplesmente não muda nada. Ele pega as partes do Evangelho, da Bíblia, né, e coloca ali com a orientação e explicação dos benfeitores espirituais, né, ajudando a explicar o que Jesus quis dizer. Aí a gente começa a ter uma visão bem diferenciada, né? Começa a ver que o que Jesus falava dentro de uma lógica, dentro de uma razão, mas antes do livro segundo o Espiritismo é aquela dificuldade para compreender, né? Eu tenho um amigo que fala assim: eu gosto mais de Deus. Não, eu gosto mais de Jesus, eu gosto mais de Jesus que de Deus. Por quê? Deus era muito vingativo. Porque ele pega na letra, né? Eu falei, de onde você tirou isso? Ele, não, o Velho Testamento é muito vingativo. Já Jesus era mais tranquilo. Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio tirar o espírito da letra, né? Que aí a gente consegue interpretar melhor aquilo que Jesus disse. Inclusive o Paulo costumava dizer, né? A letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, se você ficar preso à letra, obviamente você não vai entender. Mas você tem que buscar o espírito da letra, o sentido real daquilo que o Evangelho está querendo dizer. Por isso que nos facilita muito esse entendimento a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muita coisa foi tirada do contexto, nós sabemos. O Evangelho foi escrito 50, 60 anos depois do Cristo. Inclusive, todo mundo pensa que é Mateus, João, Marcos e Lucas que escreveram os primeiros textos. Na verdade, foi Paulo de Tarso, né? Que ele escreveu a primeira carta, acho que é aos Tessalonicenses, se eu não me engano. Então, vejam, você precisa entender, de fato, o momento histórico. Quando você pega o Novo Testamento, e eu pego, e eu como espírita, leio a Bíblia, eu tenho até aqui em casa a Bíblia, eu leio, porque quando eu pego lá o Evangelho, uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo, alguma parte, um capítulo, eu vou no original, eu pego o capítulo lá, Mateus, tal, e vou ler inteiro o capítulo, entendeu? Para eu ver o contexto, por que Jesus disse isso, qual foi a razão que levou Jesus a dizer determinada coisa. Então, eu não fico ali somente naquilo que o Kardec trouxe, eu vou muito mais além, porque isso faz parte da filosofia, é você buscar mais entendimento, é você ampliar mais os horizontes, porque os textos evangélicos, aquilo que o Cristo trouxe, foi tirada do contexto, nós sabemos. Muitas coisas foram tiradas, que nem Jesus falava de reencarnação. Quando você tem conhecimento da doutrina, você pega alguns textos lá do Evangelho, você vai entender que Jesus está falando de reencarnação, você vai entender toda a questão da fenomenologia,
O que foi o dia de Pentecostes, se não uma explosão mediúnica, onde os apóstolos de Jesus falavam em línguas estranhas à sua, que nós chamamos de xenoglossia? Então, vejam, quando você tem conhecimento da doutrina, facilita, inclusive, você ir lá nos originais, no livro considerado sagrado, no Novo Testamento, que para nós é o que importa, para que nós possamos, de fato, entender o que Jesus quis nos dizer, porque a doutrina espírita, ela vem resgatar o cristianismo primitivo. O espiritismo sem Jesus não seria o espiritismo. Nós não tiramos Jesus do contexto. Jesus digamos, é o ator principal da doutrina espírita. Depois vem os espíritos, vem a imortalidade da alma, mas não podemos tirar Jesus do contexto. Jesus é importante, aquilo que ele deixou é importante, porque é o que ele nos deixou é que vai ajudar o quê? Na nossa salvação. Porque Jesus, quando dizem Jesus é Salvador, não é que ele é Salvador, ele veio dar condições para que nós nos salvássemos a partir daquilo que ele deixou como ensinamento. Então, ao fazer o evangelho, nós precisamos buscar entender o evangelho, mas também viver o evangelho. Porque tem pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, sabe capítulo e versículo, mas não colocam em prática aquilo que aprende. Então é preciso ler, refletir, mas principalmente vivenciar aquilo que o Cristo deixou. Muito bem. Precisa colocar em prática tudo que está no Evangelho, não é isso? Dois recados agora. O primeiro recado é para papai e mamãe. Você tem criança em sua casa, no seu lar, adolescente, procura uma casa espírita mais próxima no seu bairro. E você leva seus filhos para aulas de evangelização. A evangelização é uma vacina contra o mal, é muita orientação, acaba sendo vacinado. É uma vacina contra o mal. Quem ama, educa, quem ama, evangeliza. É melhor você levar seu filho hoje numa religião do que você ter que buscá-lo amanhã na prisão. Olha, vale a pena você fazer o investimento do seu filho. Filho evangelizado hoje, homem de bem amanhã. Isso é importantíssimo. A criança que vem no seu lar é para ser orientada, para ser conduzida no caminho do bem. E o Centro Espírita ajuda muito com as aulas de evangelização, que é de graça, não se cobra nada, vale a pena. Outro recado é para você ser um doador do Núcleo Social Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Seja um voluntário, faça uma visita, leve suas doações e marque as visitas pelo telefone 3235 8010, 3234 8712. Nós estamos falando com a expositora espírita Sandra Fiore, da cidade de Araraquara, com o tema: o que significa o Evangelho segundo o Espiritismo. Ô Sandra, eu vou te falar, Sandra, tinha uma dificuldade enorme, né, de entender realmente a Bíblia, muita coisa difícil de ser compreendida. O Evangelho te liberta, né? Você começa a ter outra compreensão. Pensa, nossa, mas que a linguagem é muito fácil, os espíritos facilitam demais, eles facilitaram muito na introdução, na facilitação de entendimento, tirando todas aquelas dúvidas difíceis, né? Todas aquelas problemáticas, nossa, mas que coisa difícil. O Kardec pega o livro dos espíritos, com a pergunta do livro dos espíritos, com os espíritos respondendo, os benfeitores, e ainda vem as mensagens dos benfeitores ali, nos libertando dessa crueldade. Então vale a pena. Então a doutrina espírita não tirou a Bíblia, simplesmente colocou as palavras que existem na Bíblia no livro segundo o Espiritismo, com linguagem tranquila para todo mundo compreender. Não é isso, Sandra? Não, é verdade, é aquilo que eu falei. Ler os evangelhos ali nos originais não é uma tarefa fácil. A partir do momento que você tem bagagem, que você tem ali um pouco mais de conhecimento, você vai conseguir entender algumas coisas que estão nos evangelhos, aquilo que Jesus nos trouxe. Eu vou dar aqui como exemplo, né, na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus traz a parábola do bom samaritano. Será que as pessoas sabem quem foram os samaritanos? Porque hoje, sabe, samaritano é sinônimo de bondade, de compaixão. Nossa, aquela pessoa é samaritana, aquela pessoa é boa, faz caridade.
Mas quem eram os samaritanos na época? Aí você vai lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec traz algumas notícias históricas, e ele fala, por exemplo, quem eram os samaritanos. Jesus ele utiliza-se do exemplo do samaritano que os judeus não gostavam, porque todos na época eram seguidores de Moisés, das leis mosaicas, inclusive os samaritanos. O que aconteceu foi que haviam as 12 tribos de Israel, 12 tribos. Quando o rei Salomão veio a falecer, essas 12 tribos foram divididas. 10 tribos ficaram conhecidas como Reino do Norte e continuaram conhecidas como Israel. 2 tribos ficaram conhecidas como o Reino do Sul, que ficou como a Judéia. Israel tinha como capital Samaria e a Judéia tinha como capital Jerusalém. Só que os judeus, embora todos eles seguissem ali Moisés, não gostavam dos samaritanos, consideravam os samaritanos um povo impuro, consideravam os samaritanos um povo assim que eles não tinham uma rixa muito grande, né? Nós podemos dizer hoje que seria como a Palestina e Israel, os palestinos e Israel, é mais ou menos isso. Os samaritanos também não aceitavam os judeus, porque os judeus eles tinham os doutores da lei e os samaritanos não aceitavam, só aceitavam os sacerdotes, porque tinha descendência de casta. Os judeus, além do Pentateuco judaico, também tinha um outro livro que os judeus que eles também estudavam, que eles liam, que eles adotaram, que era o Talmud. Mas os samaritanos não aceitavam o Talmud. Então, por essa razão, havia essa rivalidade, e Jesus, quando conta a parábola do samaritano, é para mostrar que nós não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio. Não é porque é samaritano, não é uma pessoa boa, porque quando aquela pessoa foi assaltada na estrada, ficou caída, ferida, passou um sacerdote. Quem é o sacerdote? Alguém que conhece as leis, que conhece com profundidade as leis, e, no entanto, não ajudou aquele que estava caído. Passou um levita. Quem que é o levita? O levita também é um judeu que geralmente ajuda no templo, mas também não fez nada. E, no entanto, passou o quê? Um samaritano. O samaritano foi lá, cuidou das feridas, tratou daquela pessoa, levou aquela pessoa para uma estalagem para ela ser tratada, deixou dinheiro, ainda disse para a pessoa que cuidasse, e depois, se precisasse, daria mais dinheiro ainda. Então, Jesus utilizou do exemplo do samaritano para mostrar que nós não podemos avaliar e analisar as pessoas de forma superficial, porque nós não sabemos o que vai no coração. Porque aí ele pergunta para o doutor da lei, dos 3, qual foi o próximo daquele que estava caído, machucado, à beira da estrada? Aí o doutor da lei, sendo um judeu, precisou dizer, foi justamente o samaritano. Então, essas informações nós vamos encontrar aonde? Lá na introdução do Evangelho, para que nós possamos entender todo o Evangelho, algumas coisas que acontecem lá, quem eram os nazarenos, quem eram os publicanos, quem eram os porteiros, quem eram os fariseus. Os fariseus eram os judeus ultraconservadores, como foi Paulo de Tarso. Enquanto Saulo, ele era extremamente vaidoso, orgulhoso do seu saber, porque ele era um doutor da lei, e era um fariseu. Então, dentro do judaísmo, ele perseguia os cristãos. Quando ele se encontra com Jesus às portas de Damasco, ele passa aí a seguir o Cristo e levar a mensagem, porque ele passou a fundar comunidades, ele passou a escrever as suas epístolas. Então, vejam, quem foram os fariseus? Quem foram os escribas? Né? Quem foram os saduceus? Quem foram os essênios? Né? Quem foram os terapeutas? Está tudo lá na introdução do Evangelho. Então, para eu saber quem foram esses que são citados no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho que começar da introdução. Muito bem, Sandra, foi muito bom, aprendemos muito, né? Em outro momento você retorna com outro tema, que você é uma grande estudiosa. Jesus te ilumine e te protege, você e toda a sua família. Obrigada, Mauro. Foi um prazer estar com você. Meu abraço aí a todos aqueles que nos acompanharam.
É sempre uma alegria poder falar, né, de Jesus e falar dessa doutrina tão maravilhosa, que é essa doutrina que tanto nos conforta, nos consola e nos esclarece. Sempre que for necessário e vocês estiverem precisando, estarei disposta aqui a colaborar com o programa. É sempre uma grande alegria. Muito bem, gente, estamos indo embora. Semana que vem tem mais. Fique com Deus e um forte abraço.